Bom dia, minhas lindonas! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que seja tudo bem. Estou no meu momento aqui, dona de casa, fazendo o almoço e quero compartilhar com vocês. Eu vi que os outros vídeos que eu fiz falando sobre a minha licença do meu cargo público, de estar se dedicando somente aqui ao digital e à casa e ao neném, como que tá sendo. E eu vim traçar para vocês aqui o lado bom e o lado ruim de ter deixado a estabilidade do meu cargo. E eu vi que o outro vídeo, muitas de vocês, nossa, Ana, obrigada por ter falado isso, porque a maioria das pessoas na internet, elas só mostram o lado bom, né? Ai, não, é muito bom você poder ter liberdade, poder ter mais tempo e tudo mais. Claro que isso é muito bom, eu vou falar aqui com vocês sobre isso. Mas existe um outro lado também, que é difícil. E na verdade, se a gente for pensar, tudo é difícil, né? Você ter um cargo público em que você precisa ter ali horário para entrar, horário para sair e tudo mais, não vê muitas vezes evolução de poder crescer, porque quando você é funcionário público, você vai entrar naquele cargo e muitas vezes ser aquele cargo para sempre. De repente, se você pode crescer um pouco, você virar coordenador, alguma coisa assim, mas não é o seu cargo sempre vai ser aquele pelo qual você entrou, certo? E aí, eu até vi um vídeo esses dias, vou ver se eu deixo um pedacinho pra vocês, de uma moça falando que CLT não era para mulheres, né? Vou deixar um pedacinho aqui pra vocês. Tenho uma opinião de que mulher, no geral, não nasceu para trabalhar como CLT. Como assim, Fran? A mulher, naturalmente, ela já gasta mais tempo do dia dela, porque ela é mais detalhista. Então, por exemplo, essa etapa aqui que eu tô fazendo para trabalhar. Homem já não tem essa etapa. Ele vai, no máximo, tomar um banho, pentear o cabelo, quando muito, colocar uma roupa que esteja passadinha ali, organizadinha e acabou. Essa é a rotina de beleza do homem. Então, ele não gasta tempo passando corretivo, arrumando o cabelo, escolhendo a roupa que combina e etc, etc. Só por aí o homem ele já tem mais tempo no dia dele. Fora isso, que sim, é um detalhe, é frescura, nananã, beleza. Mas fora isso, ainda tem uma questão do funcionamento da casa. Isso é machismo, isso é não sei o que, não sei de verdade. Mas o fato é que um homem dificilmente liga pro funcionamento geral da casa. Tipo, ele não liga se as plantas estão aguadas ou não. Ele não liga se, sei lá, se a casa tá com todos os lustres limpos ou não. Se tá juntando bichinho dentro do negócio da luz ou não. Ele não liga com detalhes, geralmente. Então, querendo ou não, isso fica mais pra mulher, né? Eu acho que a gente tem essa, entre aspas, responsabilidade maior porque a gente se importa. O homem não liga. Ele simplesmente não liga. Se tá tudo um caos, beleza. O problema é do caos. Ele não tá nem aí pra jogar o futebol dele. A gente não consegue funcionar. A gente não fica bem se tiver. Então, querendo ou não, essa responsabilidade fica mais no nosso lombo. E aí vai juntando uma série de coisinhas que, na minha opinião, a mulher, quando ela tem que trabalhar a CLT, ela acaba se desgastando muito, tanto emocionalmente como até fisicamente. Então, para mim, mulher não nasceu para trabalhar CLT. Hoje, eu sou o tipo de pessoa que eu sou muito mais a favor de você trabalhar autônomo. Isso talvez seja porque minha família sempre foi autônomo, todo mundo na minha família. Então, meu pai, ele é autônomo, trabalha como mecânico, a minha mãe sempre trabalhou vendendo, né? Então, minha mãe já vendeu bolo, minha mãe já vendeu artesanato, hoje em dia minha mãe tá fazendo faxina, que ainda assim, não é a melhor profissão do mundo, vender é muito difícil também, não sei o que. Concordo, mas pelo menos o dia que a gente não quer trabalhar, a gente pode não trabalhar. O dia que você precisa de fazer alguma coisa na rua, por exemplo, você não precisa pedir benção pra ninguém. A minha mãe, por exemplo, sempre teve a liberdade de ficar comigo em casa, então ela trabalhava, tinha a renda dela e tudo, mas ela conseguia cuidar da gente em casa, não teve aquela separação, né, do bebê, quando, por exemplo, eu já trabalhei CLT e eu tive a oportunidade de conviver com uma mulher que estava grávida
grávida. E aí ela saiu de licença maternidade, tudo certinho. E quando ela voltou, gente, foi muito triste. Às vezes ela chorava no serviço. E assim, não era frescura dela. Primeiro, o puerpério, né, que a mulher passa por uma grande oscilação de hormônio, uma queda gigantesca depois que o bebê nasce. E aí ela tem, tipo, 2, 3 meses pra se virar e voltar pro mercado de trabalho. Só que isso pode ser muito doloroso, tanto pra mãe como até pro bebê, né? Eu acho. Não sei se o bebê sente, mas acredito que pode ser que sinta. E aí, nessa ocasião, né, específica, que eu convivi com uma grávida e eu tive a chance de ver na raça como que isso funcionava, eu falei assim, nossa, gente, eu não quero isso pra mim, sabe? Eu não quero o dia que eu engravidar, eu ter que me separar do meu bebê, mesmo sendo muito novo, mamando ainda no peito, pra voltar a trabalhar. Eu queria poder fazer alguma coisa que eu tivesse, às vezes, autonomia, né? Ou que fosse mais perto, ou enfim, alguma profissão que me permitisse ter essa flexibilidade maior. Foi bem... Eu achei interessante esse vídeo, concordei ali em várias partes, mas ali ela tem um viés que ela vende um curso sobre marketing digital justamente para mulheres que querem viver do seu negócio, né? Que querem trabalhar em casa, ter uma renda. Então, não é totalmente a opinião dela, não desmerecendo, mas ela tem uma opinião ali justamente para poder vender o produto dela e não que esteja errada, mas não é 100%. É como se fosse assim, ó. Como se eu estivesse fazendo um vídeo para vocês, dando a minha opinião sobre se é melhor comprar ou alugar uma casa. O que seria melhor? Aí eu dou a minha opinião, só que aí no final do vídeo eu falo que a imobiliária X, que aluga casas, está patrocinando esse vídeo e eu concordo que é melhor viver de aluguel e não comprar. Entende que quando eu falo isso, mas eu tô promovendo um produto, na verdade, a minha opinião, ela tá sendo aquela justamente, claro, ela é aquela, mas ela é enviesada por conta de um produto. Então, não é ali o que ela viveu, né? Ela fala ali que ela saiu da CLT e tudo mais, mas ela também não tem filhos, então é uma outra visão. E nesse vídeo eu vou pontuar para vocês o que realmente eu tô vivendo, né? No meu dia a dia. Quem me acompanha aqui sabe que eu tenho um cargo público e que o meu sonho sempre foi sair porque o cargo de professora substituta não é algo ali que me completa, que me faz feliz, porque eu sou formada em educação física e eu tenho que dar aula de várias matérias por vários meses, sabe? E a turma que eu trabalho são alunos mais velhos, então, né, ali do 6º ao 9º ano, são adolescentes. Então é difícil. E o meu sonho sempre foi sair, ainda mais ali depois da maternidade, né, e tudo mais. E eu trabalhei por isso, né? Eu fiz minha reserva, eu comecei o meu negócio aqui no digital, eu me formei como mentora financeira. Então, eu trabalhei por essa meta, que era um sonho. Só que quando eu comecei a viver a realidade, que é a realidade que eu vi hoje, eu vi que esse sonho também tem sua parte difícil. Por quê? Eu sou muito positiva, gente, pra tudo, tá? Tudo aquilo que eu vou fazer, eu acho que, tipo assim, vai dar super certo. Até antes de ter bebê, meu marido já tem uma filha, né, minha enteada, Harumi. E aí, antes de nascer, ele tava assim, tipo, tá perto do neném nascer. Tipo assim, preocupado, né? Porque ele sabia que cuidar de uma criança não era fácil. E aí eu ficava assim, não, mas vai ser tranquilo. Vai ser tranquilo, tranquilo. Ele ficava assim, quero ver quando for você. Porque ele já tinha passado por isso. Então eu floreio demais as coisas, sabe? Eu romantizo muitas coisas, vai dar tudo certo. E por um lado é bom, porque você ser uma pessoa negativa, que saco, né? Tudo vai dar errado, tudo não vai dar. Mas por um lado é ruim também, porque quando chega a realidade você tem esse choque. Alguém se familiariza com isso, se identifica com isso? Me conta. Então, foi justamente isso que aconteceu. Claro, era o meu sonho e tudo mais. Está sendo muito bom estar com o meu filho.
né? Então esse é o lado positivo. Agora eu coloquei ele na soneca, muito gostoso fazer ele dormir aqui, sentir aquele cheirinho, poder estar com ele, porque ele tá numa fase muito grude, que é uma delícia, ele tá com 1 ano e 4 meses. Poder estar agora aqui de manhã fazendo o meu almoço, poder comer uma comida fresquinha, é muito bom. Mas ali nesse vídeo, como a moça, né, ela vende o produto dela, ela não fala a parte difícil, ela não fala a parte ruim, que pra mim é a parte mental, é a parte que, mês que vem, no 5º dia útil, eu não tenho ali um salário garantido igual eu tinha ali na prefeitura. Eu tenho que fazer e acontecer e trabalhar. E são coisas que muitas vezes não dependem 100% de mim, entende? Quando eu tenho um cargo público, depende 100% de mim eu sair de casa e trabalhar e receber o meu salário. Quando você empreende, você trabalha com vendas, não depende 100% de mim. Muitas vezes depende do mercado, depende, se meu filho fica doente, de repente eu não consigo trabalhar, meu faturamento já diminui, certo? Então, são coisas que a gente vai vivendo na prática e vai vendo se a gente se identifica ou não. E teve até um comentário nesse meu último vídeo que eu abri meu coração pra vocês que falava assim, nossa, tipo assim, ai de quem acredita nas suas mentorias, porque você nem tá vivendo o que você ensina. Como não, gente? Como não? Eu me preparei por 10 anos para poder deixar o meu cargo público, sabe? Pedir uma licença. Eu tenho uma reserva financeira que eu fiz justamente para esse momento. Eu não fiz as coisas, pronto, vou lá, vou exonerar, por mais que eu tivesse vontade, tá? Eu tinha muita vontade, quando eu tava lá estressada na sala de aula, de ir lá na prefeitura e exonerar, tipo assim, não quero mais. E na verdade, eu só não fiz isso por conta do meu marido. Então, mulheres, ouçam o marido de vocês. Então, eu consegui a licença, que era praticamente impossível, uma licença sem remuneração, né? Com advogado, porque aqui onde o município que eu trabalho é muito difícil de conseguir, por conta dele. E eu agradeço, porque às vezes a gente como mulher, a gente acha, né, que não, vou fazer tudo do meu jeito, seja o que Deus quiser, e não é assim. Ainda mais depois, quando a gente tem filhos. A gente, quando tem filhos, não é mais só eu e meu esposo. Se desse alguma coisa errada, sei lá, eu ia fazer outra coisa, né, e tudo mais. Mas quando você tem uma criança ali que depende de você, você precisa ser mais responsável, né? E foi justamente isso que aconteceu. Então, os pontos positivos são esses, que eu tenho muito mais liberdade, eu consigo ter uma rotina muito mais tranquila, chega no final do dia eu não tô esgotada de cansada. Mas, por outro lado, o meu cansaço mental, ele é muito grande e a minha preocupação, sabe? Tem mês que é muito bom. A gente tá com uma sede de pegar uma água aqui. Mas tem mês que muitas vezes não vai ser o que eu esperava. E ter esse controle mental, eu até vou marcar psicólogo, eu quero começar a fazer terapia, sabe? É algo bem importante de se ter. Eu acho que eu me familiarizo mais com a segurança, sabe? Eu fico mais em paz sabendo que eu vou ter o meu trabalho. E aí eu fico, tipo, muito pensando assim, você vê que é muito mental, né? Porque eu fico muito pensando assim, gente, se eu fico doente, sabe? Porque se eu fico doente no meu cargo público, eu pego uma licença, eu fico ali no INSS e tudo mais. Se meu filho fica doente, se meu esposo fica doente e precisa de uma cirurgia, eu consigo pegar um atestado, consigo acompanhar. E sendo autônoma, eu paro de trabalhar porque eu vou ter que acompanhar, sei lá, meu filho. E se for meu marido, eu vou ter que parar de trabalhar para poder acompanhar ele. Ele vai ter que parar de trabalhar também por conta, né, se precisar de alguma coisa por um tempo. Então são coisas que fica na minha cabeça assim que eu fico muito preocupada, gente. Sério. E é claro que eu não quero desanimar ninguém que tem o sonho de empreender, de fazer acontecer. Eu só quero mostrar a minha vivência e o que eu sinto, sabe? Também para poder mostrar essa realidade que muitas vezes na internet não é mostrada, né? Que tudo é floreada. E quando essa moça fala nesse vídeo que a CLT não é para mulheres, e eu acho que não é mesmo, gente. Essa CLT de se trabalhar 44 horas semanais, porque eu já trabalhei, tá, gente? Eu trabalhava em mercado, eu tinha uma folga por semana, só que assim, eu tinha 18 anos, tá? Totalmente diferente da vida de hoje. Hoje eu vou fazer 33 agora em setembro, dia 2 de setembro. E deixa eu ver a babá aqui, tudo certo.
que o neném tá dormindo. E eu lembro que eu só vivia pra trabalhar, e era em mercado ainda, então geralmente eu fazia 2, 3 horas extras por dia e nem recebia, era tudo banco de horas, viu? E aí no dia da minha folga, que eu tinha um dia só de folga por semana, o que eu fazia? Eles me ligavam pra eu ir trabalhar. Vocês acreditam que eu ia? Hoje eu penso, gente, como eu tinha medo de perder meu emprego. Eu era registrada, né, tudo, mas tipo, no dia da minha folga, eles ligavam pra eu ir trabalhar. E eu ia! Vocês acreditam, gente? Meu Deus do céu. Mas enfim, sempre fui uma boa funcionária, né? E aí, a CLT pra mulheres, realmente, gente, isso de trabalhar 44 horas por semana. E eu moro em cidade pequena, tá? Eu sei que muitas de vocês moram em cidade grande, pega a condução, chega em casa, faz janta, cuida de criança. Muitas vezes tem que deixar a criança o dia inteiro na escolinha, que esse nunca foi uma vontade minha, tá? De deixar meu bebê o dia inteiro na escola. É claro que cada mãe tem uma realidade, cada mãe consegue fazer o que é melhor para si. Mas essa CLT mesmo não deveria ser para mulheres. O ideal seria que quando a criança é pequena, o pai conseguisse suprir e sustentar toda a casa. Mas, gente, vamos ser sinceros. Hoje em dia, que tá tudo caro, como é que faz isso? Tudo caro. É muito difícil, né? E depender só de uma fonte de renda é uma coisa também que me deixa ansiosa. E eu gosto de trabalhar, né? É muito bom a gente ter o nosso dinheiro, ter a nossa independência. Então, eu gostaria aqui de listar para vocês isso. E uma das principais coisas que eu aprendi nesse processo, sabe? Faça as coisas com planejamento, com cautela, porque vai valer a pena. Vai valer a pena você ter uma reserva, você se planejar para poder ter o seu bebê, para poder ficar em casa, porque a mãe, ela quer ficar em casa com o bebê, a maioria delas, por exemplo. Só que o meu caso de servidora, eu só trabalho meio período, de segunda a sexta. Então eu não sou CLT ali, né? Precisa fazer as 44 horas por semana. Então, eu entro tipo 7h15 e saio, tem dia que eu saio 15 pro meio-dia e tem dia que eu saio meio-dia 15, meio-dia 20. Então é muito mais tranquilo do que se fosse CLT. E são várias regalias que a gente tem quando a gente é servidora pública, né? A gente tem ali 13º, a gente tem 6 folgas por ano, que são as abonadas. Aqui no meu caso, 6 folgas por ano, mais o aniversário que tem. Tem ali as férias, que começa o recesso em dezembro, a gente só volta em fevereiro. Tem as férias de julho também. Então, pensando na minha saúde mental, porque eu achava assim, não, a minha saúde mental vai ser melhor se eu for autônoma e poder ter mais tempo com meu filho, poder estar ali com ele. Mas vendo a realidade hoje, por mais que hoje eu tenha mais tempo com meu filho, isso é maravilhoso, a minha saúde mental não tem tanto assim. Porque quando você trabalha sendo autônomo, você tem o seu negócio, não sei se alguma de vocês vai se identificar, vou pegar tempero aqui, gente. É muito difícil você se desligar do trabalho, gente, é muito difícil. Você tá ali, tipo, à noite, né? Às vezes fazendo as coisas, final de semana. E aí, às vezes, tipo assim, sei lá, eu pego a sexta-feira tarde de folga, que eu vou fazer algum exame, ou eu vou fazer minha unha, alguma coisa. Muitas vezes, por eu não ter batido a minha meta da semana ali, que eu coloco, né, uma meta do mês, enfim, eu me sinto culpada por estar naquele momento. E minha cabeça fica o tempo todo assim, não, você deveria estar trabalhando, você não bateu sua meta ainda, você tem conta para pagar. Entende que, não sei se muitas conseguem entender, mas quando você empreende, a sua própria mente é pior do que um chefe. Porque quando você sai do seu trabalho, quando você ali tem um serviço público, né, alguma coisa assim, pelo menos é a minha experiência, você pisou o pé pra fora, meu amor, eu vou descansar, eu vou aproveitar com meu filho, eu vou pra academia, vou viver minha vida. É claro que essa é a minha realidade, que eu trabalho só meio período. Mulheres que trabalham o dia inteiro, não, dificilmente vai ter isso, a não ser no dia da folga, né? Mas pra mim, que sou professora, então você consegue aí fazer essa divisão
de uma forma melhor. Só que quando o negócio é seu, não, você tá ali no Instagram, antes de dormir, tá vendo alguma coisa, tá pensando, nossa, o que eu vou fazer amanhã e tal. Será que eu respondo essa pessoa agora ou não? Então, assim, gente, é desafiador. E de qualquer forma vai ser desafiador, mas você precisa mesmo escolher o que faz sentido pra você. E assim, gente, testar, tá? Porque eu não sou uma fracassada ou eu não tive sucesso só porque de repente eu não vou ficar os 3 anos afastada, eu vou voltar antes. Não, porque eu não fiquei com medo de fazer uma coisa que eu queria. Era o meu sonho, eu realizei, mas existiu uma mudança de rota ali em que eu vou voltar antes e tá tudo bem. Muito melhor do que se eu ficasse só pensando em como seria. Nossa, será que eu conseguiria ficar e tudo mais? Se eu ficasse só pensando, seria muito pior. Então, assim, você tem um sonho, um objetivo, trabalhe por ele, assim como eu fiz, tá? Desde 2019, que foi quando eu abri o canal aqui no YouTube, eu nunca mais parei, gente. Eu nunca mais parei. Então, é um trabalho realmente que você tem ali de formiguinha, de fazer um vídeo, de fazer outro e tudo mais. E me resultou na vida que eu tenho hoje, né? Na liberdade que eu estou tendo hoje de tempo, dos pontos positivos que eu falei aqui para vocês. Um outro ponto negativo também de trabalhar, né, sendo autônoma, é que muitas vezes eu me sinto muito sozinha, gente, muito sozinha. Assim, tipo, tem que fazer tal estratégia de venda, sabe? Mas será que vai dar certo? Para quem que eu pergunto se isso vai dar certo ou não? Ser autônoma, se você empreende ali sozinha, também tem esse ponto. E ficar em casa, amo mesmo. Sempre foi meu sonho trabalhar em casa, na tranquilidade. Mas eu sinto falta de falar com outras pessoas, de interagir com os meus colegas ali, que sempre foram muito maravilhosos. Então eu sinto essa falta nesse sentido. São alguns pontos aí. Fora, né, 13º, férias, que a gente, como servidora pública, acaba tendo. Mas eu acho que o ponto que mais me pega mesmo é a parte mental, assim, sabe? Essa insegurança de cada mês é um mês. Sou virginiana, né, gente? Então, gosto das coisas ali o mais controlado possível. E sendo autônoma, na verdade, acaba sendo difícil. E eu não consigo, gente, dar o meu melhor quando eu tô desanimada. Não sei o que acontece. Tipo assim, em qualquer área. Sei lá, se eu tô desanimada com uma amizade, eu já fico ali, ó, 30%, 40%. Eu fico animada em ver coisas a longo prazo. Então, coisas que eu quero fazer, que eu vou e tudo mais, coisas diferentes. Então, essa parte emocional me pega bastante. Fez sentido pra você? Comenta aqui, falei, cozinhei. Terminei aqui a minha... Não sei se dá pra ver. A minha berinjela. Tô fazendo aqui a minha carne, vou fazer um arrozinho. E eu espero que tenha feito sentido pra você esse vídeo. Não esquece de deixar o seu like, de compartilhar com alguém as minhas experiências. E até o final do ano eu vou compartilhando ainda mais com vocês. Ponto positivo também de trabalhar só com a internet esse ano, é que eu tenho muito mais tempo de fazer atividade física. Voltei pra corrida, faço musculação, hoje mesmo já fui treinar. Então eu acabo tendo mais tempo de cuidar da minha saúde, tenho mais disposição para cozinhar, tenho mais disposição pro meu filho. Então, essa é a parte boa também. A gente precisa pesar na balança o que faz mais sentido pra gente, tá bom? Um beijo e até amanhã às 11. Não esquece de entrar no nosso grupo do Projeto 43D, porque lá teremos o lançamento do nosso planner, tá? Um beijo e até mais. Tchau, tchau.